Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Cálculo Numérico. Nesse vídeo, nós vamos falar novamente de integração numérica, porém com a regra de Simpson. Bom, a regra de Simpson também está dentro da classe das fórmulas de Newton-Cotes. E ela vem para trazer, na verdade, uma eficiência em relação à regra do trapézio. No caso da regra do trapézio, a gente tem aí a desvantagem em que o erro ele está relacionado à segunda derivada da função. Então, a gente tem fórmulas mais elaboradas que visam melhorar a precisão de curvas, incluindo segunda ordem ou até polinômios de terceira ordem. Essas fórmulas são o que a gente chama de regras de Simpson, tá? Pois esses polinômios eles provém de uma interpolação, e essa interpolação ela resulta no que a gente chama de regra de Simpson. Então, aqui a gente tem uma figura ilustrando a interpolação dos polinômios para tentar aproximar a integral da função verdadeira. Primeiro, nós vamos falar da regra 1/3 de Simpson. Ela corresponde a usar um polinômio de segunda ordem pelo ajuste quadrático de 3 pontos. Então, essa é a fórmula do ajuste quadrático de 3 pontos e nós vamos simplificar essa fórmula de tal maneira que a integral de x0 a x2 ela resulta em h sobre 3, que multiplica f de x0 mais 4 vezes f de x1 mais f de x2, que é aproximadamente b menos a, que multiplica essa expressão que nós vemos aqui. O erro para a regra 1/3 de Simpson, ele é igual a essa expressão que depende da derivada de quarta ordem da função, onde esse valor da derivada de quarta ordem está dentro do intervalo de a até b. Essa fórmula ela dá um indicativo de que o erro ele está relacionado, depende da derivada de quarta ordem, bem como da distância entre os pontos. Quanto mais distantes, maior a probabilidade do erro. Esse erro ele pode ser reduzido se nós separarmos a curva em partes, como a gente viu na regra do trapézio. Então, aqui nós temos, por exemplo, a separação em n subdivisões, e nós aplicamos a fórmula de Simpson para cada uma dessas integrais e, ao final, nós vamos obter esse denominador 3. Esse denominador 3 é o que justifica o nome 1/3 de Simpson. Aqui a gente tem uma ilustração da figura. Nessa fórmula, todos os elementos interiores da subdivisão com índice ímpar recebem a multiplicação de um coeficiente 4, enquanto todos os elementos dentro do intervalo com índice par recebem o multiplicador 2. A regra 1/3 de Simpson ela pode ser usada somente em um conjunto de suma-intervalos da mesma forma que a regra do trapézio, porém com um número par de pontos. Você tem que ter um número par de pontos. Se você tiver um número ímpar de pontos, você vai ter um problema na integração, não vai conseguir aplicar a regra. O erro aproximado é dado por essa fórmula, Essa barra indica a média da derivada de quarta ordem, que é a razão, na verdade, entre a integral de a até b dividido por b menos a. Por exemplo, vamos aplicar a integração. Então, nós vamos resolver aquele mesmo exemplo da aula anterior, que é a integral dessa função no intervalo de 0 a 0,8 com n igual a 4. Então, veja que nós vamos simplesmente seguir aquele mesmo passo, porém com a diferença na fórmula, que a gente tem 3 multiplicando o número de intervalos,
E os multiplicadores, 4, né, para os elementos de índice ímpar, tá? Que aqui seria o 0, 1, 2, 3, 4. Né? Então, no caso do 1 e do 3, eles aparecem aqui sendo multiplicados por 4. No caso do 2, que é o termo, né, de 0,4, ele aparece aqui sendo multiplicado por 2. E os extremos, né, que é o f de 0 e o f de 0,8. Resolvendo dessa forma, a gente chega a 1,62, né, muito próximo do valor verdadeiro dessa integral. Aqui está o cálculo, né, do erro verdadeiro e o erro estimado. Então, erro aí na casa de 1%, com poucos intervalos. Obviamente que se nós aumentarmos a quantidade de intervalos, nós melhoramos muito a precisão da integração numérica. Nós temos também a regra 3/8 de Simpson. Ela surge por meio do ajuste da integração ao longo de 4 pontos em terceira ordem. Né? Então, é por meio da interpolação de terceira ordem ajustada a 4 pontos. Então, a hora que a gente aplica a integral, aparece esse número 3/8 multiplicando. Por isso que a gente chama de regra 3/8 de Simpson. O funcionamento é o mesmo, tá, para a regra 1/3 de Simpson. Nós também podemos trabalhar com integração com segmentos desigualmente espaçados. Não é muito comum, mas é possível, e aí você vai ter que levar em consideração, né, o cálculo de cada intervalo separadamente, que você tem ali um limite de integração para cada uma das integrais intermediárias, né, o que é um pouco trabalhoso no cálculo computacional. Ou você tem uma lista desses segmentos que te permita construir uma rotina, um algoritmo, né, ou você vai ter que fazer manualmente para cada integral. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha compreendido esses conceitos. Desejo a você bons estudos e até a próxima.